aula aqui no nosso curso sobre fundamentos da pesquisa e a gente já passou da metade. Já passamos da metade. Então, se você estiver se sentindo cansado, fique tranquilo que faltam poucos, faltam poucos tópicos. Pensa assim, já passou da metade, tá? E agora a gente vai falar de um elemento básico da pesquisa que vocês mais gostam de fazer. Normalmente é um dos que o aluno tem mais facilidade, o pesquisador ele tem mais facilidade em fazer, que é a justificativa. A justificativa. A justificativa, ela é interessante porque ela vai explicar para o mundo, para o leitor, por que que o seu tema é relevante e por que que o seu tema merece ser investigado. Assim, sendo bem pouco polido, bem pouco diplomático, seria quase como um pitch de venda, né? Mas, na verdade, pitch de venda nem é a melhor palavra. Ela responde uma pergunta que é assim, por que que eu tenho que perder o meu tempo lendo seu trabalho? Qual que é a relevância disso aqui? Quando eu falo dessa maneira, por que que eu tenho que perder o meu tempo lendo seu trabalho? As pessoas aí costumam descer, né? A importância que é a justificativa. Você realmente tem que justificar a relevância do tema. Por isso chama de justificativa, tá? E esse aqui, de novo, muitos alunos têm facilidade em escrever quando eles entendem o que pode ser colocado, o que se espera de uma justificativa. Então, é um tópico que, até onde eu consigo perceber, dentro da minha experiência docente, é um dos que vocês mais têm facilidade. Mas mesmo assim, tem coisas aqui que a gente precisa olhar para que a gente tenha uma boa justificativa, tá? Para que a gente elabore uma boa justificativa. Então, a justificativa, ela deve demonstrar a contribuição potencial que o seu estudo tem no campo acadêmico. E, quando aplicável, para a sociedade. Pode ser. Nem toda pesquisa tem uma aplicação prática imediata. Nem toda pesquisa ela vai ter um impacto positivo mensurável, direto, na sociedade. E isso não é um problema. Tá? Não é um problema. Mas ainda assim, deve-se contribuir de alguma forma. Então, no campo do direito das RIs, normalmente as justificativas elas vão envolver, por exemplo, a identificação de lacunas na literatura e ou a relevância prática do tema. Até dependendo da pesquisa, eu vejo que alunos seguem até uma ordem, assim, ó, a relevância do tema em si, a relevância, por exemplo, para o Brasil, e a relevância internacional daquele tema. Depende daquilo que você vai fazer, mas sempre tem relevância. Sempre tem. Então, é interessante a gente trabalhar a ideia da relevância a partir de duas perspectivas, da acadêmica e da social, quando possível. Tá? A relevância acadêmica é mais fácil a gente entender, que é a contribuição que o seu estudo vai fazer para o avanço do conhecimento naquele campo específico do conhecimento. Então, como que você vai contribuir? Como que o seu estudo contribui para o avanço do conhecimento nesse campo? Na teoria das RIs, na geopolítica, na PEB, né? Política Externa Brasileira, para não usar só exemplo de RI, tá? No direito às obrigações, no direito trabalhista. Como que a sua pesquisa vai contribuir? Na doutrina, na evolução da doutrina trabalhista, da doutrina civilista e assim por diante. Então, vamos voltar no nosso exemplo preferido, o impacto das sanções econômicas no Irã. A pesquisa, ela poderia justificar dizendo o seguinte, olha, que ela vem preencher lacunas na literatura sobre o efeito das sanções econômicas no desenvolvimento de países sob regimes autoritários. Pelo menos para o Ocidente, o Irã é considerado um regime autoritário. Tá? Não é considerado uma democracia liberal, ocidental. Discussão, talvez, para um outro momento, para uma outra matéria. Tá? Mas fato é que aqui no Ocidente, pelo menos, o Irã, por muitos países, não é considerado uma democracia. Então, você pode ter identificado uma lacuna. Você leu bastante, é um assunto que você gosta, você estudou, e você, não, peraí. Por que ninguém está falando desse assunto? Por que ninguém abordou o impacto que as sanções tiveram, não sei,
na indústria, vou chutar um aqui, tá, têxtil do Irã. Por que ninguém abordou o impacto que as sanções tiveram na balança comercial iraniana? Tem uma lacuna aqui, tem um gap, né? Um buraco nesse conhecimento. Vou preencher esse buraco. Ambicioso, né? Vou tentar preencher esse buraco. Vou, com a minha pesquisa, quero contribuir para o preenchimento desse buraco. Melhorou. Vou preencher esse buraco, é muita pretensão. Então, a sua pesquisa vai contribuir para suprir essa lacuna. Interessante? Muitas pesquisas têm o seu grande mérito aqui. Identifica-se uma lacuna no conhecimento e a sua pesquisa vem para ajudar a preencher aquela lacuna. Já a relevância social diz respeito ao impacto prático do estudo. Daí, não é sempre que isso vai acontecer, tá? E a sua pesquisa não vai ser menos pesquisa se ela não tiver um impacto prático imediato. Não precisa ficar chateado. Mas pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Tá? Então, essa mesma pesquisa, ela poderia informar estratégias diplomáticas relacionadas ao uso das sanções como instrumento de política externa. É efetivo? Não é efetivo? Poxa, uma pesquisa que nos diga que é efetivo ou que não é efetiva, que as sanções não foram efetivas, elas podem orientar estratégias diplomáticas. Ah, mas isso é muito vago. Desde quando pesquisa faz isso? Vai olhar lá no Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas do Brasil. Lá tem pesquisa de tudo que é tipo. São os diplomatas que fazem aquelas pesquisas. Eles levam aquele conhecimento com eles para a sua atuação. E aquelas pesquisas podem subsidiar decisões futuras. Tá? Talvez a sua primeira pesquisa não vá mudar a atuação da diplomacia brasileira. A primeira. Mas quem sabe mais para frente. Quem sabe a sua pesquisa não subsidie uma política pública, não subsidie a atuação de uma empresa. Tem gente que faz estudo de caso de empresa. Tem gente que estuda temas que podem ser relevantes para empresas. Então, por mais que seja difícil, a relevância social seja um pouco mais difícil a gente alcançar, nas pesquisas acadêmicas, na área, por exemplo, das RIs, no direito tem como. Mas nas RIs é um pouco mais difícil, não é impossível. De novo, se não tiver imediato, tudo bem também. De novo, a sua pesquisa não vai ser menos pesquisa. Desculpem. Identificar lacuna na literatura já é um grande avanço, tá? Me desculpem, eu fui me ajeitar aqui e acabei esbarrando. Então, olha aqui um exemplo de justificativo. Eu vou ler junto, não gosto de ler, mas é interessante. Se você quiser, você pode parar o vídeo agora e ler. Mas agora eu vou ler junto. Ó, olha como que a gente poderia argumentar pela relevância, justificar esse estudo, tá? Poderia dizer que ele contribui para o entendimento das sanções econômicas no desenvolvimento de países sob regimes autoritários, que é um tema ainda pouco explorado. E também o resultado da minha pesquisa pode informar decisões políticas e decisões diplomáticas relacionadas a sanções como instrumento de política externa ou como um instrumento de poder, tá? De um Estado sobre o outro. Então, isso aqui é uma justificativa extremamente reduzida. Seria quase uma justificativa de resumo expandido. Mas você pode e deve, a depender da profundidade da sua pesquisa, desenvolver muito mais isso aí. Você pode ter alguns parágrafos. Isso aqui é um parágrafo só, que é uma ideia. Mas você pode ter alguns parágrafos para sua justificativa. Se a gente estiver falando aí de uma pesquisa mais avançada, uma dissertação, uma tese, 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Páginas de justificativa, detalhando, mostrando ponto a ponto a relevância do seu estudo. Tá? Isso aqui é um exemplo para fins didáticos e para caber no meu slide. Ele já está bem poluído, né? Já está com bastante texto, que é uma coisa que eu não gosto muito. Mas serve para que vocês consigam compreender como que funciona uma justificativa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não estejam cansados, porque a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. E espero que vocês estejam prontos e motivados para a nossa próxima aula, para a nossa próxima matéria. Pessoal, muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e nos vemos na próxima. Até mais.